Graça e paz mais que vencedores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso devocional Amanhecer com a Palavra. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para levar a você uma palavra de fé, esperança, uma palavra de encorajamento nesse domingo todo especial, domingo de Páscoa. E eu quero aproveitar a data e trazer aqui uma palavra, uma mensagem falando do verdadeiro sentido da Páscoa, de acordo com o que está relatado aqui nos textos da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Será que a Páscoa tem alguma ligação com coelhos? Será que ela está ligada a ovos de chocolate, a festas, a muita comida, a celebração nas famílias, só diversão, sem aquele que ressuscitou poder estar presente por conta dos hábitos que estão sendo cultivados ali naquela celebração, naquele momento de festa? Será que isso é Páscoa mesmo? Bom, eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo, porque certamente ele vai ser muito importante para a sua vida, tanto para você conhecer um pouquinho mais, você já conhece, amém? A palavra nunca é demais, ela sempre nos abençoa, até mesmo aquele que já conhece é abençoado, porque a palavra transmite vida. E se você não sabe praticamente nada do que a Bíblia fala sobre a Páscoa, é muito importante você ficar nesse vídeo até o final, amém? Quero começar lendo um texto que está aqui em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1. Assim está escrito: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Eu acho essa frase extraordinária. O que vocês estão fazendo aqui? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. É o que está aqui no verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Graças a Deus por essa palavra abençoada. Pois bem, o nosso tema de hoje é Jesus ressuscitou, feliz Páscoa. Muitas pessoas que cumprimentam umas às outras com essa saudação Feliz Páscoa, na verdade, a grande maioria nem sabe o sentido dessa saudação, nem sabe o que é Páscoa. Na verdade, essa palavra que significa passagem, literalmente é libertação. Quando você diz assim, Feliz Páscoa, você está dizendo feliz libertação. Mas libertação de quê? Se a pessoa continua amarrada, continua acorrentada por uma escravidão de tantas coisas, para muitos é apenas uma comemoração sem nem mesmo saber o seu real significado. Aqui nesse texto nós temos uma mensagem: o túmulo está vazio. Eu queria que você escrevesse nos comentários: o túmulo está vazio, vírgula, Jesus ressuscitou. Quando você vai ler os 4 evangelhos, você percebe com clareza que os 4 evangelistas têm seu jeito próprio de contar a experiência de fé sobre o túmulo vazio. Em cada um deles, o importante é o testemunho que eles transmitem. Jesus ressuscitou e, através dessa ressurreição, o Senhor Jesus deixou para trás o poder do pecado, da morte, do inferno. Pela sua ressurreição, ele venceu tudo isso.
Porque alguém pode falar, mas foi através da sua morte. Sim, foi através da morte. Mas imagina só, se Jesus não tivesse ressuscitado. Tudo o que ele havia falado, tanto ele quanto os profetas, seria uma farsa. Foi a sua ressurreição que legitimou toda a obra que ele veio fazer aqui nessa terra. Por meio da sua ressurreição, ele provou que, de fato, ele veio a esse mundo para cumprir uma missão que envolvia o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Então, quando Jesus ressuscitou, ele também nos deu autoridade para vencermos todos esses inimigos que podem nos atrapalhar no processo de salvação. E eu quero falar um pouquinho sobre o significado da Páscoa. No Antigo Testamento, a Páscoa é uma comemoração da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Você vai ver a instituição da Páscoa em Êxodo 12. Eu não posso ler os textos porque não dá tempo, mas está lá no capítulo 12 de Êxodo, a instituição da Páscoa bíblica no Antigo Testamento. Já aqui no Novo Testamento, a Páscoa significa que Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida. Graças a Deus por isso. Com a morte e ressurreição de Cristo, a Páscoa deixou de ser vinculada unicamente com a libertação do povo judeu e passou a ser associada à libertação dos homens do jugo do pecado. Então, se você já entregou sua vida a Cristo, você tem legitimidade para comemorar a Páscoa e para dizer Feliz Páscoa, ou então receber a saudação Feliz Páscoa. Por quê? Porque Páscoa é libertação. A Páscoa é o triunfo de Jesus sobre a morte. No Novo Testamento, a Páscoa é a passagem da morte para a vida, a vitória de Cristo sobre a morte. Não somente isso, mas a garantia de que todos aqueles que fazem aliança com Jesus vencerão esses 3 inimigos terríveis. Todos aqueles que fazem uma aliança com o Cristo ressuscitado vencem o pecado, têm capacidade, através de Jesus, de vencer o pecado, não somente o pecado, mas a morte e, por fim, o inferno. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor ressuscitado, nós temos a capacidade de vencer o pecado, a morte e o inferno. Agora, vocês sabem que tudo que Deus criou, o inimigo, ele tenta atrapalhar. E no decorrer da história, foi sendo criado uma farsa em torno da Páscoa, de modo que muitas pessoas vivem hoje enganadas. E o pior, muitas delas não querem saber a verdade, não querem conhecer os fatos bíblicos. Você sabe que tudo que Deus criou, o diabo confunde na mente das pessoas. Se ele encontrar uma brecha, ele vai confundir, ele vai colocar alguma coisa para a pessoa entender o contrário ou entender de forma errada. E foi assim também, tem sido assim também com a Páscoa, né? A Páscoa tem ganhado um novo sentido, uma nova roupagem. A humanidade está envolvida com uma série de práticas, de costumes que nada tem a ver com a Páscoa bíblica, nem do Antigo e nem do Novo Testamento. O que vemos aí fora é uma cópia deturpada do que Deus deixou relacionado aqui à Páscoa. Nossos filhos são ensinados ainda na sua infância, quando estão nos primeiros anos da escola, que o símbolo da Páscoa é um coelho e ovos de chocolate. E alguém pode se perguntar, por que o coelho? Ora, o coelho é um animal listado entre os
imundos. Está aqui, Levítico 11:5. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. Olha como o inimigo não presta mesmo, né? O Cordeiro de Deus sendo substituído por um coelho na mente de muitas pessoas. O Cordeiro inocente que veio morrer na cruz para salvar a humanidade, sendo substituído por um animal listado entre os imundos. Mas hoje eu quero te aconselhar a não cair nessa armadilha. A verdadeira Páscoa está ligada à crucificação e ressurreição de Jesus. Nada tem a ver com ovos de chocolate, mas com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não tem nenhuma relação com coelhos, mas com Jesus ferido para nos salvar. A Páscoa bíblica neotestamentária aponta para o Messias que ressuscitou ao terceiro dia. Que nesse domingo você celebre a Páscoa verdadeira, que é a ressurreição de Jesus, da melhor forma possível, sendo leal a Ele e a sua palavra. Não deixe que o diabo roube o verdadeiro sentido da Páscoa do teu coração e nem da tua família. Ensina a teus filhos o verdadeiro sentido da Páscoa. Senta com teus filhos, conversa com eles. Quando eles chegarem da escola ou de qualquer outra celebração, todo fantasiado, pintado, e começarem a dizer para você que eles estão ali usando os símbolos da Páscoa, diga para eles que isso aí nada tem a ver com a Páscoa bíblica. Explique para seus filhos o real sentido da Páscoa. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar uma pergunta aqui nos comentários que eu vou te responder. Amém? Nós vamos orar, mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu quero te fazer o convite. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber todas as notificações. Deixa o like nesse vídeo, eu quero todos os dias te entregar uma mensagem e também vou orar por você e por sua família. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra nessa manhã. Eu oro para que Jesus esteja presente no coração de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pai, tira todo engano das suas mentes e dos seus corações, que todos possam entender que a verdadeira Páscoa está apontando para Jesus, que veio ao mundo como Cordeiro inocente para tirar o pecado da humanidade, para sofrer, ser levantado naquela cruz, ser sepultado, mas ressuscitado ao terceiro dia. Não permita, Senhor, que o real sentido da Páscoa seja saqueado, roubado do coração dessa pessoa. Que eles possam nessa data servir ao Senhor com lealdade, com os seus corações quebrantados, entendendo que o Senhor tudo fez por nossas vidas. Abençoe cada pessoa que está aqui nesse canal, com os seus familiares, visita seus lares e que Jesus possa ressuscitar no coração dessa pessoa. Muitas pessoas hoje que dizem que Jesus ressuscitou estão vivendo como se Jesus estivesse morto. Que essa pessoa possa acordar para a realidade, receber Jesus no seu coração e começar a viver um relacionamento profundo com Ele, e que eles possam viver o plano do Senhor nessa terra. Senhor, abençoa cada membro desse canal, prospera teus filhos em todas as áreas, abençoe cada pedido de oração, que o Senhor faça o milagre que essa pessoa te pede dentro do teu propósito e que teu nome seja glorificado. Nos dê um dia de paz, nos abençoe em todas as áreas e que neste dia possamos celebrar o Cristo ressuscitado. Obrigado por tudo. Amém e graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor.
que o Cordeiro de Deus, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, abençoe tua vida e toda a tua família. Se essa palavra te abençoou, compartilha com os teus familiares e amigos. Um forte abraço, Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.